cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Vinde, dizem eles, trazei vinho, e nos acharcaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais formoso. Aqui está o texto do livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53, os versos de 9 a 12. Solene advertência quanto aos maus pastores. Os presbíteros, portanto, devem estar atentos e em oração. Eles devem estar cônscios das mudanças que estão sendo operadas, estão ocorrendo na sociedade, tanto quanto na igreja. Eles devem estar continuamente educando-se a si mesmos, especialmente nas Sagradas Escrituras, guardando diligentemente seu caminhar com o Senhor, e sempre orando pelo rebanho e pelos seus membros individuais. Quem sequer pode calcular os danos produzidos nestes 2 últimos séculos à Igreja do Senhor Jesus Cristo por causa da atitude inativa, ingênua, e a falta de oração dos presbíteros, pastores da igreja. Muitas igrejas e inteiras denominações, que outrora foram colunas valorosas na doutrina, firmes e ortodoxas, no testemunho e na vida, agora rejeitam os mais importantes fundamentos da fé cristã e apoiam e afirmam grande parte das práticas deploráveis da moral jamais concebidas anteriormente. O que lhes aconteceu? Os líderes das igrejas comportaram-se ingenuamente, sem reflexão séria. Abandonaram a vida de oração e se tornaram inativos diante das estratégias enganadoras de Satanás. Eles eram vigias cegos, cães mudos, preocupados com os seus próprios interesses e com o seu conforto. Quando os seminários começaram a questionar a inspiração das Escrituras e quando as verdades do Evangelho foram ameaçadas, eles estavam dormindo. Eles ingenuamente convidaram jovens lobos em peles de ovelha para que entrassem e estivessem no meio do rebanho, especialmente dentro dos seminários, para que estes fossem os seus pastores espirituais. E colocaram na mão destes o cuidado pastoral da igreja, infelizmente. Não demorou muito para que estes e seus rebanhos fossem devorados pelos lobos. Os pastores devem ter coragem para lutar contra os predadores. O rei Davi foi um modelo de pastor com uma coragem admirável. O primeiro livro de Samuel registra as experiências de Davi como um pastor, protegendo o seu rebanho de um leão e de um urso. Diz o texto das Escrituras. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo.
Coragem, tal como Davi possuía, é uma qualidade essencial de liderança. Um líder internacionalmente conhecido, uma certa vez foi perguntado: qual é a mais importante qualidade que um líder deve ter? E a sua resposta foi em uma só palavra: coragem. Isto é verdade não somente para líderes políticos, mas é também verdade para os presbíteros da Igreja de Deus. Para que se discipline o pecado na igreja, especialmente dos seus membros proeminentes e seus líderes, para que se confronte lutas internas e para que se levante como professores poderosos e luminares teológicos que confrontam vigorosamente doutrinas falsas, requer-se coragem. Sem coragem para lutar pela verdade e pelas vidas do povo de Deus, a igreja do Senhor será varrida e esfacelada por todas e cada tempestade das novas doutrinas e pelos vendavais dos conflitos internos. Existem muitos crentes fracos, imaturos, instáveis. Por isso, os presbíteros devem agir como muralhas de segurança ao derredor dos crentes, protegendo-os do pecado amedrontador, dos lobos selvagens e de outras destrutivas influências. O mercenário, por outro lado, vê o lobo e abandona as ovelhas. Foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas, conforme de Jesus registrado no Evangelho de João, no capítulo de número 10, o verso 12. O bom presbítero pastor, tal como o supremo pastor, entretanto, está pronto a dar a vida pelas suas ovelhas. Ele morrerá primeiro. Antes que as suas ovelhas sejam atacadas, ele dará a sua vida. Ele protegerá a vida delas com a sua própria vida. Por todo o Novo Testamento, uma imensa ênfase é colocada na centralidade do ensino da palavra de Deus. Jesus, o bom pastor, foi preeminentemente um professor. E ele comissionou outros a ensinarem a todos aquilo que ele havia ensinado, conforme está lá registrado em Mateus, no capítulo de número 28, o versículo 20. A Pedro ele disse: alimentai, ou melhor, ensinai as minhas ovelhas. João 21, 17. Os apóstolos eram professores, mestres. E desde cedo devotaram-se ardorosamente ao ensino, conforme está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o verso de número 24. Barnabé saiu à procura de Paulo para que este fosse a Antioquia junto com ele e lá ensinassem a numerosa multidão, conforme está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Paulo exortou a Timóteo que desse atenção à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 13. Na ordem dos dons, conforme o registro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, o dom do ensino é listado em terceiro lugar, logo após os apóstolos e os profetas. Portanto, o ensino é um dos grandes dons que a congregação deve buscar e desejar, conforme nos orienta Paulo, escrevendo sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, o versículo de número 31. James Orr, o teólogo e apologista escocês, que viveu entre 1844 e 1913, observou a preeminência do ensino na igreja cristã apostólica. Ele escreveu o seguinte: se há uma religião no mundo que exalta o ofício do ensino, sem sombra de dúvida, esta religião é a religião de Jesus Cristo. Diferente daqueles presbíteros dos conselhos modernos,